Uma fortuna de mais de 35 bilhões de reais e uma disputa que envolve uma das famílias mais ricas do Brasil. Uma das herdeiras do homem que já foi conhecido como o rei da soja busca na justiça o direito à herança bilionária do pai. Ela alega que foi enganada pelos irmãos quando o pai morreu há 20 anos. Agora quer provar que não recebeu tudo o que tinha direito. Uma história exclusiva que você vai ver agora. Desabafo. Fui enganada, né? Com essas palavras, enganada, né? Tipo, me passaram para trás. Karina é filha de André Maggi, o fundador de um império da soja no Brasil. Mais de 20 anos depois da morte do André, a filha Karina reabre uma disputa judicial pela parte dela na fortuna bilionária que o pai deixou. André Antônio Maggi ficou conhecido como rei da soja. Fundador da empresa que hoje produz mais de 1 milhão de toneladas de grãos e fibras por ano. São milhares de hectares de terra, voltados para a produção de soja, milho e algodão em larga escala. Só a área desta fazenda, a 390 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso, equivale a 147 mil campos de futebol, ou 2/3 da cidade de São Paulo. É a maior propriedade do grupo, um gigante agrícola que começou a ser construído numa pequena cidade do sul do país. São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Aqui na década de 70 foi inaugurada a primeira fazenda do grupo que se tornaria uma das maiores potências agrícolas do Brasil. Hoje, um dos maiores exportadores de soja do mundo. É nesta cidade de pouco mais de 25 mil habitantes que nossa equipe veio entender o que está por trás de uma briga na justiça que envolve uma fortuna avaliada em 35 bilhões de reais. A herança virou motivo de disputa entre os herdeiros do magnata. André Maggi morreu aos 74 anos, em 2001. O empresário teve 6 filhos, 5 do casamento com Lúcia Maggi e Karina, fruto de uma relação extraconjugal. Karina é filha de Dona Maria Helena, na época boia fria. A família trabalhava para André Maggi. Meu pai veio morar com ele, eu tinha 2 anos, né? E daí eu cresci na fazenda dele. Dona Maria conta que ela e André começaram a se relacionar quando era bem novinha. Daí, com 14 anos, nós se relacionamos, né? E foi anos, bastante anos. A diferença de idade entre eles era de 35 anos, até que veio a primeira gravidez. Daí eu, nessa época, com 15 anos, fiquei grávida, daí ele me insistiu até que eu tirei a criança. Mas Dona Maria engravidou mais uma vez. Ele queria que eu fosse tirar de novo. Daí ele disse que se eu não tirasse, eu ia sofrer, né? Mas eu preferi sofrer. Mas logo que a menina nasceu, ele veio ver a menina, né? E viu que era a cara dele, né? Que era puro ele. 22 anos após a morte do pai, fundador de um império da soja aqui no Brasil, Karina Maggi reabriu uma disputa judicial envolvendo os filhos e a viúva de André Maggi. Essa é a primeira vez que Karina fala a uma equipe de TV. E eu te pergunto, Karina, o que de fato aconteceu? Por que reabrir esse processo agora, mais de 2 décadas depois? Porque, na verdade, Tati, na época eu não sabia a real situação dos valores, né? Daí, senti enganada e eu fui atrás. Segundo Karina, André Maggi sempre a tratou como filha. Chamava de filha, mas eu nunca chamei de pai, porque assim, eu não tinha aquele contato, né, Tati? Sabia que ele era meu pai, mas eu não tinha, assim, afinidade, sabe? Karina conta que o pai a ajudava financeiramente. Todo mês, ela ia ao escritório dele para receber uma pensão de R$2.000. À época, um bom dinheiro. Era boa a relação, porque ele sempre ia me ver, me visitava, pedia para eu visitar ele. Ele fazia questão de eu visitar ele sempre. Todo mês, quando eu ia pegar minha pensão, eu ia lá e visitava ele. Ficava lá 1 a 2 horas conversando com ele no escritório dele.
Segundo Karina, a semelhança dela com a avó paterna chamava a atenção de André Maggi. Você sentia, Karina, que ele se emocionava quando via você? Sempre. Você lembrava da mãe? Ele falava, você é igualzinha a minha mãe no jeito, assim, tudo. André nunca escondeu a filha fora do casamento. Seus irmãos, todos sabiam da sua existência, Karina? Sabiam. Tipo, eles fingiam que não sabiam, mas sabiam, né? De acordo com Karina, logo após a morte do pai, em 2001, ela foi procurada pelo irmão Blairo Maggi, ex-governador do Mato Grosso e ex-ministro da Agricultura, atual inventariante da partilha dos bens. E ele falou assim, não, mas você pode ficar tranquila que a pensão que o pai te pagava, nós vamos continuar te pagando, só que a gente quer que você vai fazer o DNA amanhã de manhã. Falei, tudo bem? Com o resultado do teste, Karina foi chamada para assinar a partilha de bens. Segundo ela, no ano seguinte, em 2002, o valor estipulado do patrimônio era de quase 24 milhões de reais. Karina diz que recebeu cerca de 2 milhões. Eu não tinha muita noção também, né, na época, né? Eu era de menor, fui emancipada para poder receber herança. Karina acredita que os irmãos fizeram uma manobra para blindar a fortuna do pai. Dias antes da morte de André Maggi, 2 doações das principais empresas do grupo foram realizadas. O Domingo Espetacular teve acesso aos documentos com exclusividade. Repare, em 28 de março de 2001, André Maggi cede a parte dele da empresa Sementes Maggi no valor de 10 milhões de reais para a esposa Lúcia Maggi. Alguns dias depois, mais uma doação, desta vez da Agropecuária Maggi, maior empresa do grupo. Cerca de 32 milhões de reais foram transferidos para a dona Lúcia. Se eu considerar o valor da época, os valores já eram altos. Estamos falando em 300, 400 milhões, o valor do capital social dela. Se eu falar hoje, 20 anos após, as empresas cresceram muito. Então, os números são realmente bilionários. Um outro detalhe chamou a atenção dos advogados de Karina. Todo mundo sabia que ele tinha Parkinson, estava lúcido, mas tinha Parkinson num estado bastante avançado. E aí, em 28 de março de 2001, a assinatura dele nos documentos societários, ela sai extremamente trêmula, inconsistente. Enquanto que no dia 11 de abril, como que se houvesse havido um milagre na saúde de André, a sua assinatura é cursiva, limpa, consistente. Karina afirma que por conta do avanço da doença, o pai estava internado e, apesar de lúcido, ele tinha perdido o controle motor. Acho que nos últimos 9 meses, meu pai não assinava nada mais, porque ele sempre me pagava a pensão em cheque. Ele tremia tudo. Até um dia ele foi tentando, não conseguia. Ele falou, não, vai lá no financeiro e pega lá. Não conseguia assinar mais nada, tudo trêmulo. Neste laudo de uma empresa especializada, a veracidade das assinaturas é contestada. Na conclusão, elas não se identificam graficamente entre si. Os 2 contratos, o laudo que nós temos aqui, a maneira como foi feita, elas são assinaturas que não foram do punho do André. Então, como elas foram produzidas, quem sabe até o processo possa mostrar. Em nota, a empresa Maggi informa que não vai se pronunciar sobre o tema. Declara ainda que a família não vai comentar o assunto. Gilce trabalhou para André Maggi por mais de 2 décadas. Ela era o braço direito dele. Antes de morrer, ela conta que André Maggi fez uma confissão para ela. Ele me confidenciou que ele estava disposto realmente a assumir a história junto com ela perante a família. E eu, particularmente, após o óbito, eu achei que isso haveria acontecido e só depois de uns longos anos eu descobri que não houve essa aproximação e também nem essa unificação, né? União e reconhecimento. Tudo que Karina deseja. Que a gente sente, converse, tem um convívio depois de tudo isso, né? Mas uma fala do pai não sai da memória de Karina. Ele sempre falava, minha filha, o dia que eu morrer, você vai atrás do que é teu. Briga pelo que é teu. Não foi uma vez só. Lute pelo que é teu.
O que te faz ter a certeza de que a justiça será feita, Karine? Mas sei lá, para honrar a memória do meu pai, porque ele sempre falou, né? Lute pelo que é teu.